Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui uma aulinha para vocês de movimento uniformemente variável, tá? Então vamos aí para o nosso exercício, tá? Eu fiz um carrinho, tá? Com a velocidade de 72 km por hora e essa velocidade aumenta para 108 km por hora em 5 segundos, tá? Eu quero saber duas coisas. Primeiro, qual a aceleração e depois qual a distância percorrida, tá? Então vamos relembrar aí. Primeira coisa, eu tenho 4 fórmulas, tá? A gente brincava, escreve na lousa lá que são as formulinhas. O sorvetão, o vovoteu e o torricelli. Essas 3 são as principais. E essa aqui que é a da velocidade média, a gente acaba usando ela pouco, tá? Com essas 3 vocês resolvem todos os exercícios. Qual a sacada? Como que você sabe quando que tem que usar cada uma? Você vai usar essa daqui, ó, a do sorvetão, toda vez que você tiver distância, posição do fim, posição do início, e tempo. Para usar o sorvetão eu tenho que ter o tempo. Sim? O vovoteu, tá? A equação da velocidade. Você vai utilizar quando tiver duas velocidades e também tem que ter tempo para resolver. O torricelli, tá? A sacada do torricelli é assim: utilize o torricelli quando você não tem tempo. Não tem tempo, não está pedindo tempo, não está nada relacionado com tempo, usa torricelli, tá? Então vamos para o nosso exercício aqui. Então tem um carrinho que está a 72 km por hora, então, só que eu não posso usar em km por hora, né? Então, 20 divide por 3,6, isso vai dar 20 metros por segundo. E a velocidade aumenta para 108 km por hora. Também não posso utilizar em km por hora, tá? Divide por 3,6 e isso dá 30 metros por segundo. E eu quero descobrir qual a aceleração. E a velocidade mudou de 20 metros por segundo para 30 metros por segundo em 5 segundos. Então eu tenho duas velocidades e tenho o tempo, tá? Se eu tenho duas velocidades e tenho o tempo, tá? Então tem tempo. Tem que vir na fórmula que tem tempo. Sorvetão ou vovoteu. Tem duas velocidades. O vovoteu é que tem duas velocidades, então vou utilizar essa daqui. Então vamos aí. Velocidade do fim é igual a velocidade do início, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade do fim, 30. Do início, 20. A aceleração, não sabemos. E o tempo, 5 segundos. Ok? Então, passa o 20 para o outro lado, ele vai negativo. Então, 30 tira 20, vai dar 10. Que é igual a 5 vezes A. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 10 dividido por 5, que vai dar 2. 2 é igual a A. Se 2 é igual a A, posso falar que o A vale 2. A aceleração é sempre metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, acabamos a primeira parte aqui. Tá? A primeira pergunta era qual a aceleração, está aqui qual a aceleração. Segunda pergunta. Tá? Eu quero saber qual a distância percorrida. A distância percorrida, a gente pode usar o torricelli, encontrar o ΔS, ou pode ir pelo sorvetão. Tá? Eu vou fazer pelo sorvetão. Então, pelo sorvetão, posição do fim, que é igual à posição do início, mais velocidade do início vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Posição do fim, não sei qual a posição do fim. A posição do início, o exercício não falou nada. Se o exercício não falar nada, posso falar que ele partiu do zero. Tá? Então, posição do início, 0. A velocidade do início, ele tinha a velocidade do início, 20. Tem que usar em metros por segundo. Então, 20. O tempo é de 5 segundos. A aceleração, a gente já calculou aqui no item anterior, ela vale 2. Então, 2 vezes o tempo ao quadrado, 5 ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Essa parte aqui, posso simplificar esse 2 com esse 2. Esse 0 eu jogo fora. Então, a posição do fim vai ser 20 vezes 5, 100. Mais 5 ao quadrado, tá? Então, 5 ao quadrado, 25.
Então, a posição do fim é de 125 metros. Posição, distância, medida em metros. Ok? Então, tá aqui nosso exercício. Outra coisinha que vocês precisam relembrar. Se for algum exercício de queda livre, um objeto que está caindo, tá? Aqui onde está a aceleração, a gente utiliza 10, tá? Porque a aceleração da gravidade, ela vale 10. Na verdade, ela vale 9,8, tá? Só que a maioria dos exercícios utiliza 10, que é para facilitar a vida do aluno, sim? Você só não vai usar 10 se for um exercício de queda livre, o exercício falar, utilize a aceleração da gravidade como 9,8, tá? Então, é isso, tá? Vai ter uma listinha aí no final para vocês fazerem, tá? Enviarem, a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, abraço a todos aí.